Vocês estão sabendo, o Brasil está sabendo, daqui a pouco o mundo está sabendo que o Frota vai lançar a biografia dele, Identidade Frota, A Estrela e a Escuridão. Isso, é esse o nome? É bonito. Você que escuridão escolheu? Foi. Olha 5.0, aos 50 anos. Que você faz em outubro, é isso? Faço em outubro, dia 14 de outubro. Tá, e aí você Libriano. Resolveu se presentear. Não é resolvi, né? Isso que já é? É um balanço de 50 anos? Meus amigos sempre falaram muito isso comigo, minha família também, algumas pessoas ligadas a mim, sempre me cobraram, né, que eu escrevesse, porque a minha história de vida é uma história muito forte, uma história muito pesada, de sucesso, de fracasso, de traição, de amores, de inveja. Movimentada em todos os setores, né, Frota? É verdade, em todas as áreas. E aí eu achei que aos 50 anos, eu acho que era legal, porque eu não esperava, de verdade, estar aqui para contar isso para vocês aos 50 anos, pelas coisas que eu fiz na minha vida, sabe? Pelo meu envolvimento com as drogas, pelo meu envolvimento com um monte de coisa que eu achei que eu não fosse chegar aos 50 anos. Quer dizer, é em outubro, né? Mas eu tô aqui, né, na torcida. A mesa de madeira, a gente bate no papel. Mas realmente, em determinado momento da minha vida, eu achei, sabe? Várias vezes eu fiquei muito chocado, assim, com as coisas que eu mesmo fiz, com a maneira como eu escolhi as minhas escolhas, os meus caminhos, né? Enfim. E aí sempre tudo... foi bad boy? Olha só, assim, eu passei diversas vezes aqui no seu programa, você algumas vezes me fez essa pergunta, algumas vezes eu me lembro que eu respondi que eu gostava, que eu era, e outras vezes eu fui mais, né, tranquilo em relação a isso. Minha vida foi assim. De criança mesmo, você já tinha. Porque eu fui um cara criado no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Tijuca, em Vila Isabel, no Meier. E assim, eu trago muito do asfalto casca grossa, do Rio e das areias escaldantes. Porque meu pai, quando se separou da minha mãe, eu tinha 9 anos de idade. Isso mexeu muito com a minha cabeça. E hoje eu sei por que eu demorei tanto a acreditar em família, aceitar meu filho. Entendi. Porque aos 9 anos eu via todos os meus amigos com pai, com mãe, e eu tinha o pai ou a mãe, sabe? Isso para mim mexeu demais com a minha cabeça. E eu fui criado nesse eixo. Quem conhece bem o Rio de Janeiro, está assistindo a gente, Vila Isabel, Tijuca, tem o túnel Rebouças e você sai na Zona Sul ali, e praia. Então eu tive essas duas criações, né? E isso... Te muito com forte, dois me extremos, né? 880. E aí essas atitudes assim minhas são muito autênticas, sabe? São verdadeiras, são viscerais. Eu sei que às vezes machuca, às vezes incomoda, e eu mesmo paguei um preço muito caro pelas minhas atitudes, pelas coisas que eu falei, pelas pessoas que eu desafiei, sabe? Eu, em determinado momento na minha vida, eu achei que, eu era o cara, sabe? Não, mas eu tenho que ter essa consciência, porque às vezes, com o livro, eu fiquei pensando muito assim, mas tanta gente fez tanta coisa e continua tendo oportunidades e eu em determinadas coisas eu não tive mais oportunidade, mas depois eu comecei a juntar e eu vi que eu fiz muita coisa para que eu não tivesse outras oportunidades, sabe? Ficou explicado, né? Ficou explicado. Foi bom eu ter passado tanto tempo com jornalistas e com o Pedro, que é o autor do livro, né, o Pedro Henrique, justamente para... Você que teve essa ideia de fazer o livro? Ou te falaram, por que você não faz? Não, isso que eu te falei, as pessoas, elas me pilhavam para fazer o livro. Mas aí eu falei, aos 50 anos eu preciso fazer, porque a minha história, além de tudo isso que eu te falei, ela é uma história de superação. É uma história de, sabe... É a grande lição que fica. Eu superei um monte de coisas na minha vida, muito por esforço próprio, né? Mas foi difícil. A minha passagem pelas drogas é muito difícil. E eu sei que tem pessoas assistindo a gente que tem a família em casa e que tem alguém que está passando por essa situação, por esse momento. E eu não estou aqui fazendo nenhuma simbologia política, social correta. É porque existe luz no fim do túnel. Claro, eu sou a prova viva de que você pode sair das drogas, se resgatar. Situação, né? E há você quanto pode. tempo você parou ali? Desde 2007 eu estou limpo, Olha. sabe?
E foram 6 vários, anos. e foram vários acontecimentos assim. Eu fui um cara que eu tive muitas idas e vindas nas drogas. O tempo que eu fiquei com Cláudia, nós vamos falar claro, disso o tempo já, que eu já, fiquei com inclusive. Daniela. Daniela é extremamente careta, Cláudia outra. A gente Então, vai falar disso sabe? já. Eu queria só te perguntar uma coisa antes, porque tem pessoas que têm vidas intensas como Sim, a sua. sem dúvida. E no momento que para fazer uma biografia, precisa de um suporte, um apoio psicológico. Começa a fazer meio que uma terapia de apoio, porque reabre feridas. E pelo que você está falando, muito grande. é bem isso, Muito né? grande. Você não quis partir para essa, você está segurando essa onda Tô sozinha, segurando. Já balão chorei de vida muito. não é fácil. Já chorei muito, já pensei em muitas coisas, já refiz alguns textos, já... Você que está escrevendo? Não, eu não, o Pedro. Mas na verdade, a última palavra é sua, na verdade claro. tem uma jornalista que ficou comigo durante... Quanto tempo, Frota? Acho que uns 15 dias, mais ou menos, e ele, o Pedro... Também esses 15 dias e outros dias e muitas trocas Tudo de te e-mails e ouvindo, mas e eu foi contando muito as histórias. rápido, né? Muito E eu rápido. contando as histórias. E eu reuni alguns amigos meus também Pra ir que lembravam, contando, né? né? Porque eu fiquei meio sequelado das drogas. Então eu tinha muita coisa que eu não lembrava. Entendeu? Então tem uns amigos meus que lembram, falam, pô, você fez isso aquela vez, Mas você é fez verdade. aquilo. E as datas também, na minha cabeça, se confundiam muito. Você sabe que eu estou escrevendo a biografia do Rafael Ilha, que também é Sei, uma história de de superação. superação. E ele fala a mesma coisa, tem datas que Que não. ele mistura, tem coisas que ele não lembra. Justamente ele falou assim, ó, minha memória ficou com sequela em função do Eu crack. falava muita coisa, isso foi em 91, e aí descobria que foi em 93, Exatamente, eu descobri tô que foi em tendo esse 89. Então eu tive muito, sabe, essa ajuda. E, claro, a Fabiana, minha esposa, minha mãe, minha irmã, e os amigos mais chegados que fazem talvez esse papel do psicólogo, do analista, sabe? Calma, agora para. Mas pesou. Não, pesou Você demais. sentiu Pesou mesmo, demais. né? Eu vou te Você fa- descobriu mais coisas que você tinha feito e não lembrava? Descobri um monte de coisa, sabe? E assim, uma coisa que eu tenho que deixar claro para as pessoas, porque eu vi o bombardeio que foi, a quantidade de coisas que saiu. Eu até estava assistindo o seu programa e eu até ri com vocês duas, porque eu estava em casa e vocês falam... Nós tiramos da cara dele, né? Não, eu vi vocês Era dois, a roda da vocês dois fofoca. falaram assim... engraçado, porque é um capítulo por dia. É um que sai. reality Todo show. dia. Aí ela falou, é um reality show. E aí a Sônia falou, pô, mas ele é muito inteligente, é isso mesmo. Sabe, assim, o livro, ele não é um manual, um guia do pegador. Ele não é, eu não trato as mulheres que eu falo no livro, que são mulheres importantes para mim, as importantes estão no livro. Eu não trato essas mulheres como um simples troféu, ou como ou com mais uma mulher que eu conquistei. Foram histórias que passaram na minha vida, foram pessoas que passaram na minha vida, foram fatos reais que aconteceram e que eu tenho que contar. Eu não posso fazer um livro, Sônia, onde você abra esse livro e fale assim, isso aqui o Frota já falou no meu programa em 94. Isso aqui em 2000, quando o Frota esteve comigo, ele também falou no programa. Isso aqui eu li no jornal, isso aqui eu li na revista. Isso aqui a Márcia já publicou muito. Não é isso, não é um livro de fofoca, não é um livro de coluninha social, nem nada. É um livro da minha vida. Então eu tenho que contar coisas que surpreendam as pessoas, coisas que eu tenha... Eu acho assim, eu tive muita coragem para me expor do jeito precisa que ter mesmo, sabe, que eu me expus nesse livro, porque é realmente uma história difícil. Mas, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. De repente, quando a gente tem um lance com alguém, Uhum. seja em que nível for, Uhum. essa passagem não é só da gente. Não, então, não eu é. não sei se a gente tem o direito de chegar e citar nomes e falar o que foi, o que não foi. Você É, não acha? Você pensou? eu penso nisso também. E aí? Eu acho que assim, eu vi Você não sabe as se outra pessoas parte falando, pô, concorda. não foi elegante. Não mas, cara, foi, eu ainda sei. falei brilhante e Eu sei rima que com deselegante. pode não ter sido elegante, mas é autêntico, é real, foi importante para mim. E nenhuma dessas pessoas, em nenhum momento também, lá atrás, combinou comigo. Olha, quando acabar aqui, nunca mais a gente toca nesse assunto. Por favor, esqueça meu nome. Por favor, finja que eu não existi. Esquece esse passado, passa uma borracha em cima. Ninguém falou isso lá. Ninguém combinou isso comigo lá atrás. Então, também tudo bem, ninguém imaginava que eu fosse lançar um livro. Mas, ninguém sabia que aos enfim, 50 você faria isso. Exatamente, mas eu acho que assim, eu tenho que contar essa minha história, porque as pessoas, eu sou um cara, Sônia, você sabe disso. Tudo bem, eu já andei por diversos caminhos escolhidos por mim, alguns que criaram diversas divergências, mas
eu sou um cara o tempo todo criticado, julgado, discutido. Qualquer ação, se eu colocar um terno é porque eu quero pagar de empresário. Mas se eu tirar e ficar sem camisa, Mas você não ele gosta quer... disso? Não, Frota? eu não gosto disso. Jura Eu já mesmo? gostei disso. Porque eu já acho que você gostei sempre disso. alimentou Não, isso. eu já gostei disso. Tá. Eu já alimentei muito isso. Tá. Eu não escondo. As pessoas falam, o Frota é marqueteiro. Pô, eu trabalho em televisão. Televisão é marketing. Isso é muito bom, Né? Então eu vou fazer o quê? A partir do momento que uma garota diz, entra no estúdio de gravação, quer fazer uma pegadinha comigo, e eu tirei a garota à força do estúdio, porque ninguém quis tirar, Então, eu não a produção não acreditei quis naquilo tirar, de jeito a produção nenhum. não quis tirar. O pessoal aqui queria colocar, mas imagina, Não, a isso produção é armação dela do não quis Frota. tirar. Não, não é armação, assim como também, outro dia saiu que eu tinha morrido. Aí eu falei, cara, as pessoas vão achar que fui eu que plantei essa história. Aí, vão achar isso. Mas eu falei, eu não vou brincar com um negócio desse. Minha mãe só sossegou na hora que ela ouviu eu falando com ela no telefone. Minha irmã me ligou. Então, o que eu fiz? Eu peguei, fiz um cartaz, juntei alguns amigos, coloquei lá a data, não sei o que, botei. Eu tô vivo. Eu vi isso. Sabe? Eu vi. Então, são coisas assim... O da menina que você tirou do estúdio, como é que foi? O da menina eu tirei do estúdio porque eu estava gravando meu programa na Rede Brasil. E eu posso falar porque ninguém vê aquele programa, mas então imagina, só eu vejo o impressão programa sua. da Rede Brasil. E aí eu estava gravando o programa e ela entrou, ela resolveu fazer uma pegadinha por conta própria, do qual o diretor artístico, até então, na época, agora ele já deixou a emissora, o Paulo Trevisan, foi conivente com ela nesse negócio. Todo mundo falou para ela não fazer essa pegadinha ou conversar comigo. Exatamente. Porque todas as né? pegadinhas que o Gugu fez comigo, o Gugu bateu na minha porta e combinou. Frota, vamos fazer assim? Vamos fazer desse jeito? Bom, aí eu estou gravando o programa, ela passa na frente da câmera na primeira vez, eu vi um vulto. Na segunda que ela passou, eu gravando o programa, falei, vem cá, é isso mesmo que está acontecendo? Eu estou vendo você passar na frente, é como se passasse uma pessoa aqui agora, ó, na nossa frente aqui. Eu falei, o que está acontecendo? E ela falou, está acontecendo o quê? Eu estou passando aqui no estúdio e falei, pô, mas isso aqui não é programa de palhaço. Ela falou, pô, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não gostei do que você está fazendo. Ela pegou e falou, pô, então reclama. E ela saiu da frente do estúdio e sentou no pé da dançarina e ficou. E tinha uma banda se apresentando. Aí eu perguntei para a produção dela, para a minha produção, falei, vocês não vão fazer nada? Aí ficou todo mundo meio assim, que as pessoas não estavam entendendo, porque ela não tinha avisado ninguém. Aí perguntei para a produção dela, vocês não vão fazer nada? Todo mundo falou, não. Eu falei, pô, então eu vou fazer eu. Entrei no estúdio, peguei ela por baixo das pernas, assim, botei ela aqui atrás e saí com ela. E deixei ela lá fora. E aí ela quis voltar. Foi nessa hora que ela quis voltar que eu fui mais agressivo. Segurei ela assim, realmente e levei ela até dentro do suíte. E lá dentro estava o seu Paulo Trevisan. Paulinho Trevisan estava lá, que tem, pô, 50 anos de televisão, é meu amigo, poderia ter batido no meu camarim e ter falado, Frota, nós vamos fazer uma pegadinha, vamos brincar? Vamos brincar? Com certeza. Não. Então, aí foi a hora que rolou a discussão, que eu falei, pô, esse programa não é um programa de palhaço, não admito que faça isso, não sei o que. Aí, pô, esculachei ele e ela, porque ele estava no bolo ali junto. Entendi. E aí vem a outra parte, né, Sônia? Aí sai dali, aí quer fazer Lei Maria da Penha, aí não sei o quê. Mas nem cabe Lei Maria da Penha aí. Vários advogados falaram isso para mim. Aí queria chamar a polícia. Aí tinha um amigo meu que era delegado da 27ª DP, estava lá na hora assistindo, ainda falou, Frota, se tu quiser eu passo algema nessa louca. Eu falei, não é o caso, não tenho mais... Mesmo, né? Então rolou esse barraco aí, pronto, né? Aí foi pra mídia toda, aí começou, né? E aí um monte de gente começa a pegar carona nisso. Não, eu que passei o pano, eu que juntei aqui, sabe? Né? Os dois vão ser suspensos, que suspenso, cara. Aí os dois, sabe? Aí começou um monte de gente, aí eu peguei, liguei para a dona Fabiola Reipert, que me adora. Né? A Fabiola era uma que gostaria de ter tido um caso comigo. A Fabiola é. Pronto, acho que ela já não vai adorar Não, mais. a Fabiola é uma. Pronto. Porque a Fabiola, ela não perde uma comigo. Sabe? Ela aumenta. Tudo que eu faço, a Fabiola vai e transforma. Eu chamo um táxi, ela manda um ônibus, uma carreta. Você ligou para falar Aí eu liguei não, nem liguei, eu mandei um e-mail para ela, porque eu tinha visto que eu tinha lido o que ela tinha escrito, que não era a realidade. Falei, já que você quer escrever, então escreve a realidade. E aí contei isso aqui para vocês. E aí contei isso que eu contei para vocês. Aí o negócio tomou uma proporção, sabe, gigantesca.